Boa tarde a todos. Hoje o tema é emoções e saúde. Dá uma apagadinha aqui, ó, nessa fileira daqui. Só daqui da frente. Só essa. Aí. O resto pode deixar aceso. Eu gosto de umas figurinhas. E eu sempre trago alguma imagenzinha aí para trabalhar um pouquinho a ideia disso conosco. Emoções e saúde. Aliás, quando a gente fala de saúde, uma das coisas que a gente precisa ver mais ou menos do que é que a gente está falando, né? Porque, assim como amor, que aparentemente é uma palavra simples e de um significado extremamente vasto, saúde também. Para que a gente possa, então, estar buscando isso aí, saúde. Porque, veja só, essa palestra pública de hoje, ela faz parte de uma abordagem terapêutica, que é a visualização curativa. Então, quem faz a visualização curativa, assistir a palestra faz parte disso. Faz parte do tratamento. É um tratamento que demora em média de 10 semanas. Em média não, demora, né? São 10 sessões. E aí ela começa com essa palestra que vocês assistem, se continua lá dentro e se continua ainda na mediúnica, que vocês não estão presentes. Então, tudo isso em prol de quê? Saúde. Então, quem aqui acorre por algum problema, ou de ordem psicológica, ou de ordem orgânica. E essa busca de saúde, que então essa atividade vai fazer parte, nós temos um segundo elemento, que é a visualização terapêutica. Na realidade, porque curativa lá, terapêutica aqui, é só para dar uma gradação, mais ou menos, de nível de profundidade do próprio quadro. Então, digamos, quem tem um problema de ordem psicológica, sério, não é uma tristeza, mas uma depressão, vai fazer o tratamento da curativa. Quem tem, digamos, uma enxaqueca daquelas intratáveis, vai fazer o tratamento na curativa. Quem tem uma dor de cabeça, uma cefaleia, de vez em quando, vai fazer na terapêutica. Mais ou menos uma ideia de gradação. O que muda entre as duas, basicamente, vamos perceber que aqui é sentado, lá é deitado. Ambas são uma condução, ou seja, alguém falando, sugerindo imagens, aonde aqui, justamente porque é sentado, as imagens também são projetadas e facilita aqueles que têm dificuldade de formar esse imaginário a acompanhar as correlações que a gente faz entre as imagens e o que a gente fala. Mas no fundo de tudo isso está as imagens. E por que as imagens, tanto lá como aqui? Porque elas nos dizem mais do que 1000 palavras. Essa que está aí, por exemplo, tem um significado diverso. Para cada um de nós, vamos vê-la de um jeito. E essas imagens que nós formamos, tanto lá como aqui, têm uma finalidade. Além disso, lá tem uma coisa, você participa, você recebe um passe de mais ou menos uns 30 minutos em 2 dessas 10 sessões. Então, essa é uma diferença assim, mais significativa. A terapêutica, você pode entrar e sair a qualquer hora, não tem uma sequência que você tenha que seguir. Então, tem um outro padrão com relação a isso. Até porque, justamente, esse quadro mais grave, tudo, a necessidade da gente pedir uma sequência é para que a pessoa faça uma coisa básica. É possível um de nós modificar o outro? Porque esse é o sonho mágico que nós vivemos. Ao casar-nos, casamos imaginando que o que o outro não tem, ele vai mudar. E vai se adequar àquilo que a gente quer. E o que a gente vê hoje, diferente de algum tempo atrás, também é uma coisa simples, como eu estava comparando as duas possibilidades terapêuticas, que as pessoas dizem assim, mas nossos avós viviam mais tempo. Viviam mesmo. Viviam mesmo. Nossos pais viviam mais tempo, juntos. Viviam mesmo. Mas a que preço? Porque
Minha mãe tem uns 75, então não tem nem um século atrás, né? Mulher que se separava do marido era desquitada, e desquitada não valia nada. Então, as muitas relações que se mantinham, não mantinham-se porque eram relações verdadeiras. Mas que diacho que não era relação verdadeira, Fernando? Moraram ali, viveram lá não sei quantos anos e morreu até os dois velhinhos juntinhos. O que é relação? Porque literalmente é na base disso que a gente vai poder fazer uma reflexão para algumas outras coisas. Porque veja, nós nascemos para viver sozinhos? Não. Nascemos para viver em grupo. Não, Fernando, mas a gente só, porque dizem que todo o processo é individual, é do próprio ser, ninguém pode fazer por ele. Mas esse conceito de só não quer dizer que é você isolado. Porque, por exemplo, meditar nas montanhas do Himalaia tem um grau de dificuldade, mas você consegue. Agora, venha meditar aqui no meio da Avenida Paulista. Porque é o seguinte, o mundo não vai se modificar para você. O mundo não vai virar o Himalaia lá para você ficar livre de todas as outras coisas, só com você mesmo e pronto. Não vai ser isso. O mundo não vai se modificar para você. Então, a espera de que o outro se modifique para mim é uma das nossas doenças. É talvez a maior de nossas doenças. E justamente a maior porque ela dói no lugar que ninguém pode enxergar, só nós, que é no coração. Então, a pergunta que nós precisaríamos fazer aos nossos avós, às nossas mães, é: e o quanto de dor que tem aí dentro para ter segurado esse andor durante todo o tempo? Porque a diferença é que hoje, como homem e mulher têm, entre aspas, os mesmos direitos, então a mulher não é mais submissa, ela não tem que dizer sim, senhor. Em alguns casos é dela o maior contingente de cooperação na renda familiar, ela não baixa mais a cabeça para aquele senhor, porque não existe mais senhor. De fato, agora é senhor e senhora, aonde não há hierarquia de um para o outro. E lógico, quando você está abaixo, a relação fica fácil para quem está acima. Quando você está no mesmo nível, aí vamos ver verdadeiramente quem é você. Porque veja, aqui é uma maravilha. Minha amiga Olguinha vai receber todo mundo. Oi, maravilha, ótimo, bom dia, beijinhos, abraços. Eu vou receber também do mesmo jeito. Vamos dizer assim, que homem iluminado. Vai olhar para ela, você está meio gordinha agora, né? Mas vai dizer assim, que mulher legal, certo? Vai comer 1 quilo de sal com ela. Que era algo que minha avó dizia. Vai comer 1 quilo de sal comigo. Que era o que minha avó dizia. Por quê? Porque nesse momento de relações rápidas, tudo é uma maravilha. Agora, naquele ambiente onde as máscaras caem simplesmente porque não pode ficar 24 horas, né? Então lá um sabe qual é a cara do outro. Aí você sabe com quem é que você está lidando. Então, o que é que nós vivemos? Vivemos em uma sociedade fictícia em que nós temos que representar continuadamente. E essa é a nossa maior dor. Porque ninguém aguenta representar tanto. Mas, Fernando, vamos lá. Todos representamos. Porque, por exemplo, quem é pai está representando um papel. Porque ele também é filho e ele também ainda pode ser neto. São 3 condições diferentes. E se ele se comportar igual nas 3 condições, há algo de patológico aí. Porque como filho, a relação é uma. Como pai, a relação é outra. E como neto, a relação não é nem dele, que diz que os avós estragam os netos, né? Dão a ele toda a liberdade que pode. Mas veja, são relações diferentes. No trabalho ele é uma coisa, em casa ele tem que ser outra. Então, as máscaras, as representações, são condições sine qua non para nós podermos viver. Mas que diacho, se é necessário,
É uma situação dessa? Onde é que está a doença nisso? A doença está quando você perde a sua identidade e a máscara passa a ser a sua identidade. Esse é que é o problema. Eu passo a ser a mulher de fulano, ou o marido de cicrano, ou a mãe de alguém. Eu tenho duas filhas, uma de 6 e uma de 8. Na escola chegou o pai de Bia. Eu não tenho identidade, sou o pai de Bia. Mas isso, lógico, aquela ambiência ali, isso é uma brincadeira. Mas veja, quantos de nós, justamente aí está a doença. Porque o que é que mais nos fere? É aquilo que machuca o coração. É onde a gente vai dizer que cada um sabe aonde tem a sua pedra no sapato. Porque é uma coisa que só quem pode mensurar é você. Porque para estar aqui, lógico, você está com suas coisas tudo guardadinha na cachola aí nos cantinhos, porque não dá para chegar aqui sendo transparente, jogando tudo para todo mundo. As emoções, na realidade, é o que nos move. É o que faz com que a gente, saia dessa posição de pseudo-comodismo, né? Porque elas mexem com a gente lá dentro. Que a gente diz assim, mas eu nem sei como isso aconteceu. Porque ela vem de dentro para fora e ela rompe várias coisas. Se ela é assim, e se as emoções vão estar, as máscaras vão estar presentes para estar representando funções e contextos emocionais. Vão estar ali presentes. O que é que a gente precisa fazer? Tem um elemento chamado educação emocional. Porque, por exemplo, eu posso ter raiva de alguém. Alguém não, posso ter raiva de minha amiga que me vendeu um óleo magnífico. Beber fica curado de tudo. Eu posso ter ódio dela e querer arrancar o couro dela porque ela me enrolou com ódio. Com óleo. Posso. Posso querer apertar o pescoço dela? Posso. Tudo isso é humano. Tudo isso é humano. Eu posso, pelo contrário, querer, levar o óleo dela para ver se consigo fazer algum para mim, certo? Tudo é humano. E nós vivemos sob a égide, principalmente quando estamos dentro de uma circunscrição, né, religiosa, de que buscamos um tal de um sagrado que existe, ao qual o humano está renegado ao submundo. Porque parece que tudo que é humano é mundano e profano. Mas será que é isso? Ainda vivemos na ideia de um reino dos céus tocando harpa, com aqueles sons lindos e maravilhosos, e o resto? Porque, como eu lhe disse, vai comer 1 quilo de sal com alguém ou com o Fernando para conhecer quem eles são? O nosso amigo Jesus. Tem uma das passagens dele que é fantástica. A figueira seca. Passa pela figueira. A pobre coitada está fora da época de dar fruto. Ele pede que ela dê fruto para ele. Ela não dá. E ele diz o quê? Seca. E a bicha seca. Ele chega lá com aquele aspecto todo plácido, aquela barbinha legal, bigodinho, gente fina, no templo, e vê o pessoal fazendo o que ali? A baderna, a algazarra. O que é que ele faz? Irmãos, vejam que o Pai está lá em cima, e vocês não devem fazer isso aqui. Não, ele joga aquilo para cima, diz que aquilo é um absurdo, ele revela o humano que há nele. Então, o elemento máximo de evolução, do ponto de vista espiritual, que conhecemos, que pisou sobre essa terra, tinha o humano dentro de si mesmo, revelado nas suas emoções. Porque é isso que rompe a máscara, que faz com que você, na frente do outro, seja uma coisa, e lá, no seu cantinho escondido, seja outra. Aonde está então a busca da saúde dentro desse campo? Está no sentido de que eu posso querer pegar minha amiga e apertar o pescoço, porque ela me vendeu aquele óleo.
ela me fez e me enrolou. Mas, se eu quiser extirpar isso de mim, essa coisa cândida que vocês estão vendo ali, que eu estou dizendo como se fosse eu, né? Viraria isso aqui, ó. Primeiro tem que tirar essa internet aqui, né? Que é só para não estar comendo. Mas veja só, viraria isso aí. Alguém cheio de pedaços faltando. E às vezes a gente quer lidar com as nossas questões emocionais desse jeito. Eu quero que isso deixe de existir em mim. Eu quero que aquilo deixe de existir em mim. Eu quero que aquilo outro deixe de existir em mim. Como se isso que a gente descreve fosse a essência pura e luminosa do ser. E tudo isso que a gente falou, ou que está na cabeça de vocês quanto às emoções, dentro do seu ponto de vista desequilibrante e negativo, fossem elementos a ser retirados para que você então revelasse tudo isso. Não. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E a nossa condição de co-criador com Deus já existe desde esse início. Então, não há nada sobre nós para ser retirado. Quando nós retiramos, o que nós fazemos são essas lacunas. Porque veja, a agressividade, mas Fernando, ela não presta. É ela que leva a querer apertar o pescoço daquela mulher que lhe vendeu óleo. Você tem que eliminar ela de você. Será? A agressividade, ela não pode ser direcionada para que eu entenda que eu não tenho que ficar esperando que um óleo miraculoso me cure. E eu sim vá atrás da mudança necessária para que isso aconteça. A minha agressividade não pode fazer com que eu entenda que eu não preciso tratar aquela minha enxaqueca, que ninguém mais cura, correndo para a cura agora, porque eu posso tratar antes. Aonde aqui, eu estou citando a terapêutica, e estou citando, não um evento desse, mas você consigo mesmo, equilibre as suas emoções. Para que ela no desequilíbrio não vá levar aquilo que você tem. Porque na realidade, a ideia que nós temos é de que quem adoece não é o corpo físico. O corpo físico é um painel de expressão daquilo que nós, enquanto espíritos, temos em nós mesmos. Então, é a distonia dentro dos elementos do perispírito que se expressa no corpo físico como doença. E que diacho é esse perispírito? Perispírito é o seguinte, é um elemento plástico no qual ficam registrados todas todos os elementos que você experienciou através de sua vida. E ali ficam registrados. Porque não tem um velho de barba branca lá em cima? As leis de Deus estão escritas dentro do coração do homem, na sua alma. E aí então, aquilo que você fez lá atrás, impregnado, vai estar presente agora. Você diz, mas espera aí, o que eu fiz lá atrás, então, eu vou ter que estar pagando pelo que eu fiz? Veja só, falando de emoções, eu e minha amiga aqui, hipoteticamente, lógico, na encarnação passada, eu gostava muito dela, mas só que eu era bispo. E aí, o nosso caso se tornou público. Eu disse que ela era bruxa e torrei na fogueira. Churrasquinho. Porque entre ela virar churrasquinho e eu perder o meu cargo, foi mais fácil torná-la churrasquinho. Ela, então, transforma amor em ódio. E a partir daí, ela quer me comer as vísceras. Vem impregnada nessa encarnação com tudo isso. E aí chega nessa encarnação, em vez de estar comigo esse ser iluminado, não está mais. Porque o ódio afastou de mim. Mas lógico que isso é hipotético, mas a ideia que eu estou descrevendo é de que o que é que causa o processo obsessivo, que está na base de algumas doenças que vocês estão aí, ou que eu tenho aqui, alguns comigo. Não é o encontro casual,
mas sim as relações afetivas que se formam. Porque ela foi queimada nessa ideia hipotética, não só por mim, porque os juízes estavam lá, mas a raiva dela será de quem? De mim. Porque nós tínhamos uma relação. E é justamente esse o foco da doença. É preciso que nós entendamos que encontrar saúde, na descrição mais ampla que se coloca hoje, aonde a gente tenta trazer saúde como bem-estar sócio, bio, psico, sócio-espiritual. Em todos esses campos. Porque saúde é essa condição de reunião desse status em que o ser está em paz. Não é sem doença. Não é exatamente sem doença. Mas ele está em paz. E exemplo dessa paz para mim foi uma senhora, anos atrás, fazendo tratamento, como vocês estão fazendo aqui, com câncer de pulmão. E lá para a sua 9ª sessão, ela tinha faltado 2, voltou de novo. Eu a vi sorridente, eu fiz, e aí, como é que tá? As coisas melhoraram? Ela diz, as coisas sim, eu também, mas o tumor continua me comendo. Veja só, com a mim não, ela diz, continua devorando o meu corpo, era essa a linguagem dela. Eu fiz assim, que já viu, né? Mula tem que reboer para poder. Mas como? Aí ela disse o seguinte, meus dias eu sei que estão chegando. E eu estou aproveitando todo o tempo que tenho para ir junto àqueles que eu sinto que algo ficou de dor para conversar, esclarecer e me desculpar. Ou seja, ela estava usando a agressividade, certo, dela para fazer com que se reconstruísse as relações nas quais ela sentia que ali haviam vínculos doentios. Quando ela faz esse processo, o que ela está fazendo é com que, ao desencarnar, ela não esteja sendo obsessor de ninguém. Ao reencarnar, ela não esteja com um desses buracos para aparecer como um câncer cerebral, um tumor de estômago. Então, isso que a gente vai procurar, que é saúde, vai estar fundamentado em nós aprendermos a lidar com o nosso conteúdo emocional. Aonde o que nós precisamos perceber é que esse status não se conquista, então, retirando de nós alguma coisa. Não faça isso. Seja que sentimento for, sentimento que lhe impulsiona é energia. Não destrua, direcione ele para outra coisa. Porque essa energia é você. Faz parte de você. Então, para alcançar esse status, a gente precisa o quê? Despertar. Que é o que está escrito lá em cima. Desenvolver uma das emoções, um dos sentimentos mais significativos, que é o amor. Porque o amor é a força propulsora do universo. O amor é a energia reparadora da vida, enquanto elemento dissonante ou em desequilíbrio na expressão daquele indivíduo. Porque essa senhora que brincou com o tumor que crescia no pulmão dela, é que ela entendeu uma coisa básica. Ela é um espírito imortal. Essa existência é uma dentre as outras. Esse corpo vai embora, mas ela virá em outro. E aquilo que ela expressa no corpo está relacionado à consciência que ela tem de si mesmo, para que então ela não carregue com ela algo de negativo, ela buscou elaborar esses elementos. Então, quantas das doenças que nós aqui estamos apresentando, elas não servem como ponto de escape para a relação mal resolvida emocionalmente com o nosso companheiro? A relação mal resolvida com os nossos filhos, a relação mal resolvida com os nossos pais e, acima de tudo, a relação mal resolvida com si mesmo. É entre o Fernando que vive aqui fora e o Fernando que vive lá dentro. São dois aspectos diferentes, aonde a emoção aí presente, ela não está harmonizada. E frente a isso,
há uma cisão. E aí nós vamos poder perceber aonde você vai começar a enxergar você sabotando a si mesmo. Mas como, Fernando, sabotando a si mesmo? Tem um horário para tomar o remédio e esquece. Sabe que não pode comer aquilo, que piora a expressão da doença, aumenta o colesterol, diminui sua chance de vida, e você faz. Então, é você sabotando a si mesmo. Porque enquanto você não é capaz de olhar para si mesmo e se reconhecer dentro desse âmbito emocional e assumir quem você é, você não vai para lugar nenhum. E vai ficar imputando essa imagem do lado a algum espírito que está aqui pendurado. Ora, seja quem for que esteja aqui, o que quer que aconteça comigo não é por causa dele ou dela, porque Deus não deu esse poder a espírito nenhum. Porque veja, se esse poder de modificar o outro coubesse a um espírito, o maior espírito que já pisou sobre a terra teria estalado os dedos e todos nós seríamos anjos. Porque se algo pode para um lado, também pode para o outro. Não, Fernando, mas muda. Porque Saulo, na estrada de Damasco, viu Jesus e mudou. Ele não mudou. Era o mesmo Saulo, perseverante, que perseguia as coisas até o fim, só que agora ele mudou de objetivo, que é o que eu estou dizendo. Em vez de usar a agressividade para ferir os outros, use a agressividade para impulsionar você mesmo. Em vez de deixar o sentimento, certo, de insatisfação lhe levar para a depressão, faça com que o sentimento de insatisfação tire você dessa posição cômoda e lhe alavanque para dizer que pode superar, não seu obsessor, mas a você mesmo. Esse é o elan que a gente precisa fazer para que então a gente possa encontrar essa imagem dentro de nós mesmos. Porque quando eu digo essa imagem, eu acho ela muito interessante. Porque falando de elevação espiritual, de encontro consigo mesmo, de autotransformação, botou qualquer barbudo, vamos dizer que é Jesus. Ou seja, Jesus não é uma imagem específica de um homem. Jesus não é uma foto, Jesus é um valor. Então, quando estamos falando de valores que se correlacionam com o mestre, qualquer imagem barbuda que lembre o que a gente tem lá no nosso histórico do que seria Jesus, a gente já correlaciona. E a gente já olha para a imagem, já junta as mãos. E às vezes é basicamente o rosto de um ator de Hollywood fazendo uma das encenações em que Jesus foi o tema. Mas sabe por que eu gosto de imagem? De trazer as figurinhas? Porque, veja só, quando vamos falar em emoção, veja que não tem como mensurar a dor, o que está no outro. E às vezes a gente faz nisso. A gente faz o seguinte, dentro de casa, né? Ah, mas ela reclama tanto só porque, eu tiro a camisa quando venho da rua e jogo em cima da cama. Nada demais, é sua camisa, apanha e joga lá dentro. Ele reclama tanto só porque eu penduro as calcinhas em cima do boxe lá do banheiro. Porque veja, cada um mensura o que é no outro pelo que tem em si. Agora, não seria melhor, mas fulana, respeitar o limite do outro, respeitar que aquilo no outro é importante, que aquele elemento no outro é o calcanhar de Aquiles dele, porque se ele fosse você, vocês não estavam juntos, porque você não suportaria viver com você mesmo. Ele não é você. Não é você. Então você tem que respeitar os valores e os sentimentos dele, para que a partir daí você possa criar uma convivência. Quando eu comecei a falar de que a história de avós e pais, lógico que eu não estou falando que todos, havia ali aquele companheirismo, porque hoje, quando a gente fala com o adolescente,
de uma relação verdadeira. Veja só, adolescente, ele diz que tem que ter compromisso. Porque criar uma coisa legal, ficar. Sem compromisso só fica. Quando namora, é compromisso. E pra gente no passado, namorando, noivando, casando, era tudo ficar. Porque compromisso, a maioria, muitos, não estabelecia com ninguém. Porque compromisso é uma relação mútua. Aonde a relação mútua só se estabelece quando um respeita o sentimento do outro. Um respeita a expressão de emoção que o outro traz. Aí sim se constitui uma relação. Aí nós começamos a perceber que talvez o que chamamos de desvaios dos adolescentes seja o caminho para que relações mais verdadeiras se estabeleçam. E nós, ao retornarmos, reencarnando nesse planeta, ao vermos dois velhinhos do lado, vamos perceber que ao lado um do outro estão dois companheiros de jornada. E nós tenhamos nele o exemplo de construir e perpetuar tudo isso. Porque se nós não somos capazes de fazer isso, aí tudo se perde. Porque, veja só, a riqueza da vida está justamente quando nós somos capazes de fazer uma coisa que só é possível fazer quando deixamos a emoção de dentro nos ativar, que é sonhar. Tudo que o homem construiu de mais belo na vida foi fruto de um sonho. E sonho não existe se não tiver recheado de emoção. Porque é a emoção que é o gás que faz com que o sonho se mantenha, se perpetue e se amplie. E é justamente por alguém vencer tais barreiras que ganhamos presentes tão belos. E justamente, por vezes, por o nosso Mikhail Baryshnikov ter mantido o seu sonho, ele conseguiu ser a expressão do que foi, porque se diria que não seria. Então, o fundo, a base da emoção está na capacidade de alimentar o sonho que você traz dentro de você. Agora eu falei em educar. Então o que é que a gente vai precisar fazer? Qual é o meu sonho? Qual é o meu sonho de vida? E aí você vai precisar só fazer um pequeno ajuste. Porque se eu falar com minha filha, a mais velha, ela pode dizer que meu sonho é ganhar uma caixa de um chocolate específico que ela gosta. É meio fresca para comer chocolate, ela só come de um tipo, certo? Meu sonho é esse. Então, quando a gente vai falar de sonho, e aí lógico, não somos mais a minha filha de 6 anos, nós vamos precisar entender se o que está motivando a nossa vida são sonhos pueris e infantis, ou sonhos que apontam para a imensidão do espírito que somos todos nós. Porque se o meu sonho está em encontrar a mulher perfeita, e aí caso-me com alguém, ou com a vendedora de óleos, do óleo que eu não vou dizer quem é, lógico que eu vou ficar frustrado. Porque o outro jamais poderá ser a realização do meu ser. O meu ser só pode se realizar nele mesmo. Se realizar nele mesmo é se realizar na sua autenticidade. Ser você, para que aquela relação que você constrói com o outro seja verdadeira. Mas que outro, Fernando? Com Cristo. Mas que Cristo, Fernando? É quando você conseguir acordar de manhã cedo, olhar para aquele espelhozinho do banheiro, e ao você olhar, o rosto que você vê ali, lhe trazer tanto a ideia do Cristo, como desse rapaz. Porque o rosto dele só nos trouxe a ideia do Cristo, porque estávamos falando de valores. Então, quando você olhar para o espelho, e o que você vê no espelho, ressonar dentro de você como valores. Aí então, você começará a ver o Cristo em você. Esse Cristo vivo, não aquele Cristo morto, pendurado na cruz.
mas o Cristo que vive dentro de todos nós. E ao poder abraçar esse Cristo dessa forma, nós possamos trazer a minha imagem maior do sonho, quando ele descreve: deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino. Mas que criança é essa? Sabe que criança é essa? Porque hoje, talvez, eu vou botar mais 20, se eu tivesse 78, eu já diria: paixão é coisa de adolescente, amor é sonho de indigente, amigo fiel é coisa de papel. Ou seja, a idade serviu para destruir tudo de belo que havia em mim, porque amor de verdade há, amigo fiel também há. Agora, se seus olhos usam uma lente verde, tudo vai ficar verde. Você não vai conseguir enxergar outras cores. Então, vamos aproveitar para dissolver o nosso olhar, que só vê defeito e erro, para que a gente possa transformar defeito em erro em possibilidade de aprendizado. Para que um dos sentimentos que mais nos acorrenta, que é a culpa, ganhe uma tonalidade emocional diferente. Ele se dissolva. E então, culpa se transforme agora em uma outra coisa chamada responsabilidade. E aí, não fecho. A minha chefe me cortou. Se transforme em responsabilidade. E sendo responsabilidade agora, você possa fazer como a minha velhinha fez. Mas eu estou morrendo. Eu já estou no fim da vida. Quem está morrendo é o seu corpo. Quem está no fim da vida é o seu corpo. Você é um espírito imortal. Você agora pode estar despertando, como eu coloquei naquela imagem, para o que você precisa construir como sonho. É um objetivo para o espírito, a liberdade de ser quem és. E identificando quem és, saber que se a raiva dá vontade de apertar o pescoço, eu vou esperar a raiva passar para depois encontrar com a minha amiga. E quando a raiva passa, a gente já conversa diferente, porque normalmente o que nos leva a atitudes funestas é fazer tudo de impulso, de sopetão, sem parar e sem utilizar essa imagem do Cristo refletida em nós, no banheiro de manhã cedo, para fazer um dia diferente. Então, modificando emoções, modificamos nossa vida.